Nasceu em Lisboa em 1957. É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade dos Açores. Foi membro do Parlamento Europeu durante 10 anos. Uma salva de palmas para o cabeça de lista da nossa Europa, Paulo Rosado. Caras amigas e caros amigos, é um enorme prazer ser recebido aqui na vossa casa. Nós somos um grupo diverso de cidadãos. Há uns que estão organizados no Partido Federalista Europeu. Temos pessoas que foram candidatas e que desempenharam cargos políticos pelo Partido Socialista, pelo PSD, pela CDU. Temos pessoas da sociedade civil. Temos, no fundo, pessoas que sentem que este monopólio institucional de alguns partidos políticos levou ao fim de 40 anos de democracia o nosso país a um ponto onde ele, de facto, não gostaria, não teria escolhido estar. E que sentem ser imperiosa a reforma do sistema político do nosso país. Este conjunto de cidadãos olha para um país que nos últimos 5 anos observou uma perda de 800 mil postos de trabalho. Um país onde o seu primeiro-ministro vem à televisão fazer uns cálculos e que diz que é perfeitamente possível, com aquilo que está previsto, nós chegarmos a uma dívida pública de 60%, que é uma coisa formidável e que é aquilo que nos vai resolver tudo. Esqueceu-se de dizer que esses cálculos dizem que com aquelas taxas a dívida pública portuguesa chegará a 60% em 135 anos. A grande reestruturação da dívida que observamos na Europa nos últimos anos foi exatamente na Grécia. Mas é interessante olhar para a Grécia em 2011 e para a Grécia em 2013. E a primeira coisa que salta à vista, em 2011, a dívida em relação ao produto na Grécia era mais baixa do que em 2013. Fez-se uma reestruturação da dívida que arruinou a confiança no país. A reestruturação da dívida grega, meus caros, foi uma forma de resolver o problema dos bancos. Será que a única coisa a fazer é, como fizeram os deputados do arco governativo português, ou seja, do PP, do PSD e do PS, que votaram favoravelmente tudo o que se lhes pôs à frente em matéria de política económica e monetária? Votaram, nomeadamente, a Troika. E se os nossos representantes, que disseram amém a tudo, tivessem dito isto assim não pode ser, as coisas eram diferentes. O que nós temos que ter é uma atitude empenhada, uma atitude de quem está lá a pensar nos seus eleitores. Não é na máquina partidária e nos patrões partidários que dão ou deixam de dar um lugar. Não é pensar a ver se o Martin Schulz dá aqui uma palavrinha para ver se tu ficas na lista. E, portanto, vamos lá fazer os fretes todos aos alemães, que é para ver se lá ficamos. Não é com essa atitude que nós conseguimos resolver as coisas. É com a atitude de ter no coração o interesse da população portuguesa. Continua-se a pensar que o nosso problema, o problema da Europa, são os déficits e as dívidas públicas. Não são. As dívidas e os déficits vieram na Europa como consequência, não como causa, como consequência das graves crises financeiras e económicas que a Europa atravessou.
Uma união monetária exige um banco central que funcione plenamente como banco central. Na constituição do Banco Central Europeu, em Maastricht, resolveu-se dizer que emprego e crescimento não valia a pena, bastava ficarmos pela estabilidade de preços. Nós precisamos de ter um Banco Central Europeu virado para o crescimento e para o emprego e para a correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Ter união monetária sem ter regras para os bancos, que é o que se pretende dizer com a união bancária, foi um disparate absoluto, tremendo. Bom, e isto tudo está a acontecer e eu acho que tem de deixar de acontecer. E por isso eu criei uma iniciativa para a reforma do euro, em Bruxelas. Uma iniciativa que reuniu imensa gente à sua volta, que teve a presença do Presidente do Conselho Económico Alemão, que teve a presença do Presidente do Grupo Liberal e Democrata, Guy Verhofstadt, candidato a Presidente da Comissão Europeia, que teve o Laszlo Andor, que é o Comissário Socialista, e teve presença de um grande think tank, a Bruegel. E isto demonstrou que há a possibilidade de mudança. Essa possibilidade existe. Para isso é preciso que vocês, as cidadãs e cidadãos deste país, elejam para o Parlamento Europeu quem tenha a capacidade, a experiência, mas acima de tudo, a determinação de fazer frente a estes desafios. Muito obrigado pela vossa